Trabalhar na terra é uma tarefa ingrata. Os dias são longos, as mãos ficam calejadas, e o retorno às vezes parece pequeno diante do esforço despendido. Naquela semana em particular, as coisas pareciam mais difíceis do que o normal. A seca castigava a região, e as plantações mal resistiam ao sol escaldante. Para piorar, as noites eram frias, quase gélidas, como se o calor do dia fosse tragado por algo invisível. A encruzilhada ficava no caminho entre o campo e minha casa, mas eu sempre evitava passar por ali à noite. Havia muitas histórias sobre aquele lugar. Diziam que à meia-noite, um homem aparecia no centro do cruzamento, vestido de preto, oferecendo riquezas ou poder em troca de algo que nunca era revelado. Uns afirmavam que era o diabo, outros achavam que era algum espírito antigo, mas todos concordavam, nada de bom poderia vir dali. Naquela noite, o trabalho no campo se prolongou mais do que o esperado. A lua já estava alta quando finalmente terminei. O caminho mais curto para casa passava pela encruzilhada. Embora meu corpo estivesse exausto, a ideia de enfrentar um trajeto mais longo não me agradava. Decidi arriscar. Meu cavalo, normalmente tranquilo, começou a demonstrar sinais de nervosismo assim que nos aproximamos. Relinchava baixinho, e seus passos ficaram hesitantes. Eu tentei tranquilizá-lo, mas meu próprio coração estava disparado. Quando chegamos ao cruzamento, ele parou de repente, recusando-se a seguir adiante. Foi então que o vi. Um homem alto, magro, vestido com um terno preto que parecia absorver a luz da lua, estava parado bem no centro da encruzilhada. Um chapéu de abas largas cobria metade de seu rosto, mas a outra metade estava à mostra, e havia algo profundamente errado com ela. Seus traços pareciam fluir, como tinta escorrendo sobre uma tela, impossível de fixar. Ele não se mexeu, mas seu olhar atravessou-me como uma lâmina. Fiquei congelado, incapaz de desviar os olhos. Por um instante, o silêncio foi absoluto, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Então ele falou, sua voz soando como um coro de sussurros e gritos. Você quer prosperidade? Balancei a cabeça em negação, mas minhas mãos tremiam. Tentei puxar as rédeas do cavalo, mas ele parecia petrificado. O homem sorriu, e seu sorriso era inumano, um arco de dentes que pareciam afiados demais, brancos demais. Você já está marcado, ele disse. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O ar ao meu redor ficou mais leve, e meu cavalo finalmente se moveu, disparando pela estrada em direção à minha casa. Cheguei suado e trêmulo, mas aliviado por estar em um lugar seguro. Tentei esquecer o ocorrido, convencendo-me de que era apenas fruto do cansaço e da imaginação. Mas as coisas mudaram depois daquela noite. Minha colheita, que já não era das melhores, começou a apodrecer de forma inexplicável. As folhas das plantas murchavam da noite para o dia, e os frutos caíam verdes no chão. Meu gado adoeceu. As vacas, que sempre foram saudáveis, passaram a definhar, e nenhum veterinário conseguia explicar o motivo. Pior do que tudo isso era a sensação constante de ser observado. Nas primeiras noites, achei que fosse apenas paranoia. Trabalhava até tarde, voltava para casa e jantava em silêncio, sempre atento aos barulhos da noite. Mas logo os sons ficaram mais claros. Passos no quintal, um sussurro baixo vindo de algum lugar fora do meu alcance. Olhei pela janela várias vezes, mas nunca vi nada. No entanto, a sensação de estar sendo vigiado não desaparecia. Uma noite, acordei com um barulho alto. Parecia que algo pesado havia caído dentro de casa. Levantei-me rapidamente, peguei uma lanterna e um facão e comecei a inspecionar os cômodos. Quando cheguei à cozinha, vi marcas de pés no chão, mas não eram humanas. Eram compridas, com dedos finos e longos, como os de uma ave gigante. As marcas iam até a porta dos fundos, que estava aberta, embora eu tivesse certeza de tê-la trancado antes de dormir. No dia seguinte, procurei o padre da cidade. Contei-lhe sobre os eventos, mas omiti o encontro na encruzilhada. Ele ouviu em silêncio, com o rosto grave,
e me deu um frasco de água benta e uma cruz de madeira. Disse para rezar todas as noites e manter minha fé firme. Fiz o que ele mandou, mas as coisas pioraram. As marcas continuavam aparecendo, agora nas paredes externas da casa. Minha saúde também começou a deteriorar-se. Eu acordava cansado, com dores que não conseguia explicar. Minhas mãos, antes fortes e ágeis, estavam fracas e trêmulas. Passei a evitar as pessoas, com medo de que percebessem meu estado. Uma noite, a situação chegou ao limite. Acordei com uma presença no meu quarto. Não consegui ver claramente, mas havia algo ali, algo grande e escuro, com olhos que brilhavam na penumbra. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A coisa se aproximou, e senti seu peso sobre mim, como se quisesse me esmagar. Com todas as minhas forças, murmurei uma oração. Aos poucos, a presença desapareceu, e eu consegui me mover novamente. Na manhã seguinte, decidi deixar minha casa e minha terra. Juntei o pouco que tinha e fui embora, sem olhar para trás. Nunca mais passei perto daquela encruzilhada. As pessoas perguntam por que abandonei tudo, mas nunca conto a verdade. Alguns segredos são pesados demais para serem compartilhados. Nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Cresci numa cidadezinha do interior, cercada por histórias que os mais velhos adoravam contar ao redor da praça ou durante festas. Uma das mais famosas era sobre a Casa do Sopro Gelado, uma construção abandonada na beira da estrada que levava ao rio. Diziam que era assombrada, que quem passasse por ali à noite sentiria um frio inexplicável e ouviria sussurros no vento. Eu costumava rir dessas lendas, achando que eram apenas invenções para assustar crianças ou distrair os mais curiosos. Mas isso foi antes daquela noite. Era inverno, e o ar já estava gelado. Eu tinha passado o dia na casa da minha avó, ajudando-a com algumas coisas, e acabei perdendo a noção do tempo. Quando saí, o sol já havia desaparecido, e a noite tomava conta do céu. Subi na minha bicicleta, ajeitei o cachecol e comecei a pedalar pela estrada que cortava o campo. As árvores desnudas pareciam sombras gigantes, e o som dos grilos era a única companhia. Quando me aproximei da Casa do Sopro Gelado, algo mudou. O frio, que já era cortante, tornou-se insuportável. Minha respiração condensava em nuvens densas, como se eu estivesse exalando fumaça. O ar ficou pesado, e minha pele arrepiou-se de um jeito que não era apenas por causa do clima. Então ouvi. Primeiro, pensei que fosse o vento entre as árvores, mas era diferente. Um sussurro baixo, quase um gemido, ecoava na noite. Parei a bicicleta, olhando em volta. Meu coração acelerou quando percebi que o som vinha da casa. A janela do andar de cima, sempre descrita como fechada nas histórias, estava entreaberta. Uma cortina velha balançava lá dentro, como se algo ou alguém a tivesse movido. Cada instinto em mim gritava para continuar pedalando, para sair dali o mais rápido possível. Mas a curiosidade venceu. Deixei a bicicleta no acostamento e me aproximei da casa. A madeira rangia sob os meus passos, e o cheiro de mofo era sufocante. Empurrei a porta, que cedeu com um rangido alto, revelando um interior escuro e desolado. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, talvez mofo ou algo pior. O chão de madeira estava desgastado, e havia pedaços de vidro espalhados perto de uma janela quebrada. Dentro da casa, o frio era ainda mais intenso. Era como se o lugar sugasse todo o calor do meu corpo. Então, ouvi novamente. Passos. Primeiro, pensei que fossem meus, mas o som não coincidiu com o movimento das minhas pernas. Era como se alguém estivesse andando no andar de cima. Meu coração disparou, e um calafrio percorreu minha espinha. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Não houve resposta, apenas o som dos passos, agora mais lentos, como se estivessem me observando. Resolvi subir as escadas, mesmo com as pernas tremendo. Cada degrau rangeu sob o meu peso, e o som parecia ecoar pela casa inteira. Quando cheguei ao topo, vi um corredor longo e escuro. Uma das portas estava entreaberta, e uma luz fraca piscava lá dentro, como se uma vela estivesse prestes a se apagar. Entrei no quarto, e o cheiro de mofo era ainda mais forte. O que vi me fez congelar. Havia uma cadeira de balanço no centro do cômodo, e ela se movia lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Ao lado dela,
Uma boneca antiga estava jogada no chão, com os olhos pintados fixos em mim. O sussurro voltou, mais alto desta vez, e vinha de todas as direções. Saí correndo, descendo as escadas tão rápido que quase caí. O frio parecia me seguir enquanto eu saía da casa e subia na bicicleta. Pedalei como nunca antes, o vento cortando meu rosto e os sussurros ainda ecoando nos meus ouvidos. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei a porta e me joguei na cama, tentando me acalmar. Mas aquela noite não acabou ali. Durante semanas, senti que algo estava me observando. Ouvi os mesmos sussurros perto da janela do meu quarto, mesmo com ela fechada. O frio também parecia me perseguir, aparecendo nos momentos mais inesperados. Com o tempo, parei de passar perto daquela casa, mesmo durante o dia. Mas, às vezes, ainda sonho com ela. No sonho, estou no quarto com a cadeira de balanço, e ela nunca para de se mover. A boneca está sempre lá, com os olhos fixos em mim. Acordo suando frio, com o som dos sussurros ainda ecoando na minha mente. Não sei o que aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido apenas a minha imaginação, alimentada pelas lendas que ouvi a vida toda. Mas uma coisa é certa, algo naquela casa mudou em mim. Agora, quando ouço o vento soprar, sempre fico esperando por aquele sussurro familiar. E isso me assusta mais do que qualquer lenda poderia. As noites na zona rural sempre tiveram um tipo peculiar de silêncio. Não um silêncio total, mas aquele preenchido pelos sons sutis da natureza, o coachar de sapos, o vento cortando os campos e, às vezes, o distante uivo de um animal. Naquela noite, porém, o silêncio parecia mais denso, quase palpável. Era tarde quando terminei de corrigir as pilhas de provas na escola. O trabalho, que normalmente era um refúgio, havia se prolongado mais do que o esperado, e eu sabia que a viagem para casa seria solitária. O caminho incluía atravessar a Ponte Velha, um lugar carregado de lendas e temor. Diziam que, à noite, uma mulher perdida, que havia perdido o filho nas águas escuras do rio, vagava por lá, procurando por ele. Histórias assim sempre foram contadas em voz baixa, como se nomeá-las pudesse dar vida aos horrores que elas sugeriam. Normalmente, eu evitava a ponte à noite, mas naquela ocasião, o cansaço venceu o receio. O carro balançava levemente enquanto eu dirigia pelas estradas irregulares. A luz dos faróis parecia engolida pela escuridão, e a sensação de isolamento era esmagadora. Quando a ponte apareceu à minha frente, um calafrio percorreu minha espinha. Ela parecia maior e mais imponente do que o habitual, como se fosse uma entidade viva, esperando. Conduzi o carro devagar sobre a estrutura de madeira envelhecida. O som dos pneus passando pelas tábuas ecoava no vazio. Foi então que eu vi, no meio da ponte, uma figura feminina estava parada, a silhueta iluminada pelos faróis. Usava um vestido longo e claro que parecia se mover levemente, mesmo com o ar parado da noite. Instintivamente, reduzi a velocidade. Por um instante, pensei que fosse algum morador local, talvez precisando de ajuda. Abri a janela e, com a voz vacilante, perguntei: "Posso ajudar?" A figura virou-se lentamente em minha direção, e o que vi fez meu coração parar. O rosto era pálido, quase translúcido, e os olhos, ou melhor, o vazio onde deveriam estar os olhos, eram apenas cavidades escuras, profundas e intermináveis. Ela inclinou a cabeça levemente, como se me estudasse, e então falou: "Onde está meu filho?" Sua voz não era uma simples fala. Era um eco, uma mistura de tristeza e raiva, que parecia reverberar dentro de mim. Gelei. Um medo primal tomou conta de mim, e pisei no acelerador sem pensar duas vezes. O carro disparou para frente, as rodas derrapando ligeiramente nas tábuas da ponte. No retrovisor, vi a figura desaparecer na escuridão como se nunca tivesse estado lá. Meu coração batia tão rápido que pensei que iria explodir. Quando finalmente cheguei em casa, minhas mãos tremiam tanto que levei minutos para conseguir destrancar a porta. Entrei, trancando tudo atrás de mim, e me sentei no chão da sala, tentando recuperar o fôlego. A imagem daquele rosto vazio e a voz angustiada ainda ecoavam na minha mente. Naquela noite, mesmo exausta, não consegui dormir. Fiquei na cama, com os ouvidos atentos a qualquer som. Foi então que, às 3 da manhã, ouvi as primeiras batidas na porta. Eram lentas, ritmas,
e soavam como se alguém estivesse tentando entrar com calma. Levantei-me com o coração na garganta. Peguei uma lanterna e fui até a porta. Talvez seja o vento, pensei, mas as batidas continuaram, firmes e deliberadas. Olhei pelo olho mágico, mas não havia nada ali. Tremendo, voltei para a cama, ignorando o som que parecia ficar mais alto. Finalmente, as batidas cessaram ao amanhecer. Nos dias que se seguiram, tentei convencer a mim mesma de que tudo era fruto do cansaço e da imaginação. Contudo, as batidas na porta continuavam, sempre às 3 da manhã. Certa noite, criei coragem e gritei: "Quem está aí? O que você quer?" A resposta veio em forma de um sussurro, baixo e quase imperceptível: "Onde está meu filho?" A partir daquele momento, a situação piorou. Não eram apenas as batidas. Comecei a ouvir choros abafados, como se viessem de dentro das paredes. Objetos na casa mudavam de lugar, e espelhos pareciam refletir algo que não estava no cômodo. Minha saúde também começou a deteriorar. Estava sempre cansada, com dores inexplicáveis pelo corpo. Uma noite, desesperada, decidi buscar ajuda. Fui até a casa de uma mulher conhecida na região por lidar com coisas que ninguém mais queria tocar. Ela me recebeu com um olhar sério e, depois de ouvir minha história, disse: "Você cruzou o caminho dela. Agora, ela te segue. Enquanto não encontrar o que procura, não vai parar." Perguntei o que podia fazer para me livrar disso, e a mulher sugeriu um ritual de despedida. Disse que eu deveria voltar à ponte, levar uma oferenda e pedir perdão em nome do filho perdido. Com o coração pesado, segui suas instruções. Levei flores brancas e uma vela. Cheguei à ponte antes da meia-noite, sentindo o mesmo frio que havia sentido na noite do encontro. Coloquei a oferenda no centro e murmurei uma oração, pedindo paz para a mulher e para mim. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, ouvi novamente a voz dela: "Onde está meu filho?" Não respondi. Apenas continuei rezando. Aos poucos, o ar pareceu menos pesado, e a sensação de presença desapareceu. Voltei para casa sentindo um alívio que há muito não sentia. As batidas cessaram depois daquela noite, mas ainda evito a Ponte Velha. E, às vezes, quando o vento sopra forte, acho que escuto um eco distante perguntando: "Onde está meu filho?" As noites na fazenda eram calmas. O silêncio não era absoluto, mas pontuado pelos sons naturais: o vento passando pelas árvores, o cricrilar dos grilos e, ocasionalmente, o estalo de algum galho distante. Apesar disso, havia algo inquietante no ar quando a lua cheia surgia, iluminando o campo com uma luz fria e fantasmagórica. Era nessas noites que uma lenda antiga ganhava força entre os moradores da região. Contavam sobre berros que vinham do matagal, atribuídos ao espírito de um fazendeiro morto de forma cruel por seus empregados revoltados. Trabalhando como caseiro da propriedade, eu conhecia todas as histórias que rondavam o lugar, mas nunca lhes dei muita atenção. Ainda assim, em noites como aquela, era difícil ignorar o arrepio que subia pela espinha quando as sombras pareciam se mover mais do que o normal. Minha tarefa naquela noite era simples: verificar as cercas do pasto, que haviam sido reportadas como danificadas por algum animal. Com uma lanterna na mão e botas que afundavam ligeiramente no solo úmido, comecei minha ronda. O ar estava gelado, e cada passo parecia amplificar o silêncio ao meu redor. Tudo estava quieto demais. Foi então que ouvi pela primeira vez um som agudo e prolongado que arrepiou cada pelo do meu corpo. Era um berro, mas não como o de um animal. Havia algo profundamente humano naquele som, misturado com uma dor que parecia infinita. Parei no meio do caminho, tentando identificar a direção do som. O berro veio novamente, desta vez mais alto, como se estivesse mais perto. Meu instinto dizia para voltar, mas algo mais forte, talvez a curiosidade ou a necessidade de proteger o lugar, me empurrou para frente. Avancei lentamente, a luz da lanterna tremendo enquanto iluminava o matagal. As sombras projetadas pelas plantas dançavam de forma quase hipnótica, e o frio parecia se intensificar a cada passo. O berro veio novamente, e eu pude jurar que havia palavras misturadas ao som: traição, vingança ou algo parecido. Meu coração batia acelerado, e minha respiração saía em pequenas nuvens brancas. Finalmente, alcancei uma clareira cercada por árvores retorcidas. No centro,
Uma figura estava de costas para mim. Era alta, magra, e vestia roupas que pareciam queimadas, deixando partes do corpo expostas. A pele que conseguia ver estava escura e desfigurada, como se tivesse sido consumida pelo fogo. A figura não se movia, mas o berro parecia emanar dela, ecoando pelo mato ao redor. Quem está aí? Minha voz saiu fraca, quase engolida pelo som ao meu redor. A figura começou a se virar lentamente. Cada movimento parecia carregado de uma tensão que fazia o ar ao meu redor parecer mais pesado. Quando finalmente vi seu rosto, senti um gelo percorrer meu corpo. Era algo que nenhuma palavra poderia descrever completamente. O rosto estava completamente desfigurado, queimado ao ponto de não se assemelhar a nada humano. Os olhos eram poços vazios, mas pareciam me enxergar de uma forma que nenhuma criatura viva poderia. O berro parou subitamente, e um silêncio mortal tomou conta da clareira. Por um instante, tudo ficou parado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Então, a figura deu um passo em minha direção. Eu não esperei para descobrir o que viria depois. Virei-me e corri, o som dos meus passos esmagando as folhas secas e galhos pelo caminho. Atrás de mim, podia ouvir algo me seguindo. Não passos, mas um arrastar, como se a criatura estivesse deslizando pelo chão. Cheguei à sede da fazenda ofegante, com o peito queimando e as pernas trêmulas. Tranquei a porta atrás de mim e me encostei nela, tentando recuperar o fôlego. O silêncio dentro da casa era quase ensurdecedor, mas, do lado de fora, eu podia ouvir o vento soprando e, ocasionalmente, um leve murmúrio que lembrava o berro. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, segurando uma faca e com a lanterna ao lado. A cada sombra que passava pela janela, meu coração disparava, e eu esperava ouvir novamente aquele som horrível. Mas a noite passou sem mais incidentes. Nos dias que se seguiram, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passará de uma alucinação causada pelo cansaço e pelo medo das lendas. Mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples assim. Sempre que passava perto do matagal, sentia uma presença, como se estivesse sendo observado. E, às vezes, no silêncio da madrugada, podia ouvir um berro distante, que fazia minha pele arrepiar. A lenda do fazendeiro morto pelos empregados nunca mais pareceu apenas uma história. E eu sabia que, em noites de lua cheia, o matagal guardava algo que não deveria ser perturbado. A vida no campo tem um ritmo próprio, repleto de rotina e simplicidade. Nosso pequeno terreno de milho é o coração da família, algo que cuidamos com dedicação. Para proteger as plantações dos corvos, colocamos um espantalho no meio da lavoura. Era uma figura simples, um tronco de madeira com roupas velhas e chapéu de palha. Não era uma obra de arte, mas fazia seu trabalho. Tudo parecia normal até que Mateus, meu filho de 6 anos, começou a falar que o espantalho se mexia. Inicialmente, rimos da ideia, achando que era fruto de sua imaginação infantil. Crianças sempre encontram formas criativas de dar vida às coisas ao seu redor. Contudo, com o passar dos dias, suas histórias se tornaram mais frequentes e detalhadas. Mãe, o espantalho virou a cabeça para me olhar ontem, ele disse uma tarde, enquanto brincava na varanda. O tom de sua voz não era de brincadeira, mas de temor. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que era apenas o vento movendo as roupas velhas do boneco. Porém, uma noite, enquanto regava a lavoura, algo gelou meu sangue. Ao erguer a lanterna em direção ao espantalho, percebi que ele havia mudado de posição. Sua cabeça estava levemente inclinada, os olhos de botão fixos em mim. Fiquei paralisada por um momento, tentando encontrar uma explicação lógica. O vento? Algum animal? Mas nada fazia sentido. Voltei para casa apressada, sem mencionar nada a Mateus ou ao meu marido. Nessa mesma noite, fomos acordados por passos pesados ao redor da casa. No início, pensei que fosse algum animal selvagem, mas logo ficou claro que não era. Os passos eram ritmados, deliberados, como os de um ser humano. Então vieram as batidas na janela. 3 pancadas fortes que fizeram o vidro tremer. Meu marido pegou o facão e abriu a porta, mas não havia nada ali, apenas o vento frio da madrugada e o som distante das folhas se mexendo. Quando o sol nasceu, fomos verificar o terreno. Para nosso horror, o espantalho estava mais perto da casa. Antes, ele ficava bem no meio da lavoura,
mas agora estava a poucos metros da cerca, com os braços levantados em uma posição que lembrava um pedido de ajuda. Decidimos acabar com aquilo. Queimamos o espantalho em uma fogueira improvisada, enquanto Mateus assistia de longe, abraçado ao meu marido. Porém, os problemas não terminaram ali. Naquela mesma noite, Mateus acordou gritando. Corremos para o quarto dele e o encontramos encolhido em um canto, chorando. Entre soluços, ele disse: "O homem de palha estava aqui. Ele tentou me pegar." Tentamos acalmá-lo, dizendo que era apenas um pesadelo, mas seus olhos denunciavam o medo real que sentia. As noites seguintes foram um tormento. Mateus acordava sempre às 3 da manhã, chorando e apontando para o canto escuro do quarto. Comecei a perceber coisas estranhas também. Objetos fora do lugar, sombras que pareciam se mover sozinhas, e o pior de tudo, um leve cheiro de palha queimada que invadia a casa sem explicação. Em uma madrugada particularmente silenciosa, decidi ficar acordada. Sentada na sala, com as luzes apagadas, ouvi passos vindo do lado de fora. Eram leves, mas inconfundíveis. Peguei a lanterna e abri a porta, meu coração disparado. A luz revelou apenas o campo vazio e o milho balançando suavemente ao vento. Contudo, ao olhar mais de perto, percebi pegadas na terra, marcas que terminavam abruptamente em frente à casa. Meu marido sugeriu chamar um padre. Apesar de sermos uma família religiosa, hesitei em acreditar que algo sobrenatural estivesse acontecendo. Mas quando Mateus começou a se recusar a dormir sozinho e passou a desenhar figuras de um homem de palha com olhos negros e um sorriso grotesco, soube que não podíamos mais ignorar. O padre veio em um sábado. Ele benzou a casa, espalhou água benta nos quartos e fez uma oração poderosa no terreno. Durante o ritual, o vento soprou com mais força, quase apagando as velas que havíamos acendido. Ao terminar, ele nos alertou: "Se isso persistir, é porque algo muito antigo e furioso está ligado à terra. Vocês devem sair daqui." Os dias que se seguiram foram mais tranquilos, mas uma sensação de inquietação permanecia. Mateus voltou a dormir melhor, mas ainda evitava olhar para as janelas durante a noite. Quanto a mim, não conseguia ignorar a sensação de estar sendo observada sempre que ia à lavoura. Agora, vivemos com uma mistura de alívio e apreensão. O espantalho pode ter sido destruído, mas o que quer que tenha habitado aquele homem de palha parece ainda estar presente, espreitando, esperando. E, aqui no interior, aprendemos a conviver com o inexplicável, mesmo que isso signifique dormir com as portas trancadas e as luzes acesas. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais ou em histórias de assombração que os mais velhos adoravam contar. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica, um motivo racional por trás do que parecia inexplicável. Mas, depois do que vivi, é difícil não questionar minhas próprias convicções. Eu morava em uma pequena cidade no interior, cercada por campos vastos e uma serra coberta por mata fechada. O tipo de lugar onde todos conhecem todos, e os boatos correm mais rápido que o vento. Eu trabalhava como vendedor de produtos agropecuários e costumava pegar estrada para atender fazendas mais afastadas. Era um trabalho solitário, mas que pagava as contas. Uma dessas fazendas ficava em um canto remoto, quase no limite entre a cidade e um vilarejo praticamente abandonado. A estradinha de terra que levava até lá era sinuosa, ladeada por mata fechada, e raramente eu encontrava alguém no caminho. O dono da fazenda, o seu José, sempre fazia pedidos grandes, então valia a pena o deslocamento. Naquela tarde, saí da cidade com o caminhão carregado e peguei a estrada. O sol começava a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de um laranja opaco. Quando finalmente cheguei à fazenda, o seu José não estava. Um dos empregados me disse que ele tinha ido resolver algo urgente na cidade e pediu que eu deixasse a carga no galpão. Tudo correu bem até o momento em que me preparei para ir embora. O empregado, um rapaz jovem e calado, veio até mim com um olhar estranho. Ele segurava um pedaço de papel dobrado. "Seu Marcos, o patrão pediu para te entregar isso aqui. É importante." Agradeci e coloquei o bilhete no bolso sem abrir. Estava com pressa para voltar antes que escurecesse completamente. A estrada não era segura à noite, não por assaltantes, mas pelo risco de animais atravessarem o caminho. Já na metade do trajeto de volta, o motor do caminhão começou a falhar. Tentei ignorar, mas o problema piorou, até que o veículo simplesmente parou.
Desci para verificar o motor com a ajuda de uma lanterna. A falha parecia simples, mas eu não tinha as ferramentas certas para resolver. Olhei ao redor. A mata parecia mais densa à noite, e o silêncio era interrompido apenas pelo som de grilos e o farfalhar das folhas. Peguei o celular para pedir ajuda, mas não havia sinal. Não tinha outra escolha a não ser esperar. Então, lembrei do bilhete no bolso. O papel estava amassado, e a letra do seu José era apressada. Se algo acontecer, não saia do caminhão. Eles aparecem à noite. Eles. Meu coração disparou. Era uma piada, mas a advertência tinha algo de perturbador. Resolvi seguir o conselho. Tranquei as portas do caminhão e permaneci lá dentro. As horas passaram lentas, e o medo começava a tomar conta. Foi então que ouvi. Primeiro, passos leves na estrada de terra, como se alguém andasse descalço. A luz da lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, deixando a maior parte da mata mergulhada na escuridão. Minha respiração ficou rápida. Eu tentava me convencer de que era um animal, mas, então, o som mudou. Era uma risada, baixa, rouca, e se arrastava no ar como um eco fantasmagórico. Peguei a lanterna e apontei na direção do som, mas não vi nada. A risada parou, mas agora era substituída por sussurros. Vozes que pareciam falar uma língua desconhecida. Comecei a rezar baixinho, pedindo para que aquilo fosse apenas fruto da minha imaginação. De repente, a lateral do caminhão foi golpeada com força. Saltei no assento, segurando a lanterna como se fosse uma arma. Os golpes continuaram, agora do outro lado. Algo ou alguém queria entrar. Sem pensar, liguei a buzina do caminhão. O som alto ecoou pela mata. E, por um momento, tudo parou. O silêncio voltou. Minha mão tremia, mas continuei apertando a buzina por mais alguns segundos. Então, pela luz fraca da lanterna, vi. Eram figuras humanas, mas distorcidas, magras como se fossem apenas pele e osso, com olhos brilhantes que refletiam a luz. Estavam paradas na beira da estrada, me observando. O mais aterrorizante eram os sorrisos, largos e artificiais, como se seus rostos estivessem congelados naquela expressão. Não sei quanto tempo fiquei encarando aquelas figuras. Quando finalmente tive coragem, liguei o motor. Para minha surpresa, funcionou. Sem pensar duas vezes, acelerei, deixando para trás a visão infernal. Cheguei em casa em estado de choque. No dia seguinte, voltei à fazenda para confrontar o seu José. Ele não parecia surpreso com o que contei. Apenas disse: "Eu avisei. Eles só aparecem para quem ignora os sinais." Nunca mais aceitei fazer entregas naquela região. E, até hoje, me pergunto quem ou o que eram eles. Talvez nunca descubra, e talvez seja melhor assim. Eu cresci em uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhece, e todo mundo sabe um pouco da vida de todo mundo. As histórias mais comuns eram sobre assombrações, curandeiras e, claro, o tal do lobisomem. Eu sempre ria dessas histórias, achando que eram invenções para passar o tempo nas noites de inverno. Mas, naquela noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira, o clima já começava a esquentar, típico do começo de primavera. Eu estava voltando de uma festa com amigos, morando em uma fazenda afastada da cidade. O caminho de volta para casa era longo, com estradas de terra sinuosas, árvores fechando o céu e uma escuridão que fazia até os sons mais simples parecerem ameaçadores. Eu estava sozinho, o rádio do carro apenas sussurrava algumas músicas de fundo, até que, ao passar por um trecho mais afastado, algo me fez parar. Não sei bem o que foi, mas senti um arrepio, um vazio no estômago, como se estivesse sendo observado. O instinto me fez parar o carro e apagar as luzes. Uma sensação de desconforto crescente me dominou. Eu tentei ignorar, mas o som começou. Ao longe, um uivo, baixo, quase inaudível, mas persistente. Não era um som comum de cachorro, tinha uma tonalidade mais grave, algo selvagem. Eu estive no campo a vida inteira, conhecia os sons da natureza, e aquilo não era normal. Eu coloquei a mão na maçaneta, decidido a continuar o trajeto, mas antes que pudesse dar partida, vi algo que fez meu sangue congelar. A cerca que margeava o campo estava quebrada, e no fundo da estrada, onde as árvores ficavam mais densas, algo se movia.
Eu não sei como descrever, pois não era uma figura clara, mas algo grande e baixo, com sombras que pareciam se arrastar pelo chão. Era como se a escuridão tivesse vida própria. Aquele algo parecia estar me observando, e, de alguma forma, sabia que eu estava ali. O uivo se repetiu, mais forte agora, e, instintivamente, eu arranquei com o carro, acelerando com todas as forças. Mas, ao olhar pelo retrovisor, eu vi. Era uma sombra grande, que se movia rápido demais para ser humana, mas também não se assemelhava a nenhum animal que eu já tivesse visto. E estava me seguindo. Não me dei o luxo de parar para olhar mais uma vez, mas aquela sensação de estar sendo perseguido me fez dirigir como um louco. Aquele som do uivo se misturava com algo ainda mais aterrador. Passos pesados, como se alguém estivesse correndo por entre as árvores, e cada vez mais perto. Quando finalmente cheguei à fazenda, os pneus derraparam na terra, quase me fazendo bater. O medo era tanto que eu mal conseguia sair do carro. As pernas tremiam. Eu corri para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei ouvindo o som da noite, o vento nas árvores, os ruídos distantes, mas também o que parecia ser uma presença fora da casa. Algo que me vigiava, que não me deixava em paz. Cada barulho parecia mais alto do que realmente era, e eu não sabia se era minha mente ou se realmente havia algo lá fora. Na manhã seguinte, eu tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um pesadelo, ou quem sabe uma história que tinha me pegado pela emoção da noite. Mas, ao sair para verificar o terreno, percebi algo estranho. O campo estava marcado com pegadas grandes e profundas. Não eram pegadas de nenhum animal comum, e sim algo que tinha garras afiadas e uma força sobrenatural. Além disso, eu percebi que algumas das árvores ao redor da cerca estavam quebradas, como se algo tivesse passado por ali com uma violência descomunal. Nos dias seguintes, os uivos continuaram, mais distantes, mas sempre presentes. Eu sabia que algo estava por perto, mas ninguém mais parecia perceber. Conversei com o velho Joaquim, que morava na fazenda vizinha, um homem de muitas histórias e poucas palavras. Ele foi direto ao ponto quando mencionei o que acontecia. Você viu ele, não viu? O lobisomem. Tem alguém por aí, perdido na noite, que acaba virando isso. Cuidado, meu filho, ele só vem quando alguém vai morrer. As palavras dele soaram como uma sentença. Naquele momento, eu não sabia o que fazer com aquilo. Por um lado, queria ignorar tudo aquilo como um delírio da minha mente, mas o medo estava ali, palpável. A cada noite, eu sentia que ele estava mais perto. Não só pelas pegadas, mas pela sensação constante de ser observado. O uivo, a sombra movendo-se entre as árvores. E então, uma noite, depois de mais um dia normal, eu ouvi algo ainda mais aterrador. Era meia-noite, e eu estava em casa, sozinho, quando o uivo se transformou em algo ainda mais profundo, quase como uma dor. O som vinha do campo, e eu sabia que estava mais perto. Eu não podia mais ignorar. A sensação de que algo estava à espreita dentro daquela escuridão tomou conta de mim de uma forma que eu nunca havia sentido. A porta da frente bateu com o vento, e eu olhei através da janela. O que vi me fez suar frio. A criatura estava lá, em pé, à beira da floresta. Não havia mais dúvida. As patas, longas e desproporcionais, os olhos reluzentes, a boca cheia de dentes afiados. O lobisomem estava observando minha casa. Desesperado, eu corri para pegar uma arma, mas ao sair pela porta dos fundos, me deparei com ele. Ele estava bem ali, mais perto do que eu poderia imaginar. Não sabia se era um homem, um animal ou um monstro, mas aquela criatura em frente a mim não pertencia a este mundo. Foi quando a sombra avançou, suas garras cortando o ar, e eu senti que minha vida estava prestes a acabar. Naquele momento, algo dentro de mim, talvez o instinto de sobrevivência, fez com que eu puxasse o revólver e disparasse em direção à criatura. O som do tiro cortou o ar, mas o lobisomem simplesmente recuou, como se a bala não tivesse feito efeito. Ele deu um último uivo, mais baixo, quase como um lamento, e então desapareceu na escuridão. Eu não consegui entender o que havia acontecido, mas sabia que aquele não era o fim. Ele estava lá fora, à espera, e o que eu vivi naquela noite era apenas um aviso de algo muito mais sinistro. Eu não sei se o lobisomem é real, se tudo isso foi uma alucinação, mas desde aquele dia, as coisas mudaram para mim. Cada noite, quando as sombras caem, eu sinto a presença dele, observando, esperando. E, até hoje,
sei que ele não vai me deixar em paz. Essa é minha história, e o que posso dizer é que, se você se encontra sozinho no campo à noite, houve um uivo vindo das trevas. Cuidado, você pode estar mais perto do que imagina.